Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Gete. Queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já está conosco ali o nosso irmão Amadeu, a Lígia, a Odaíra Giane, o presbítero Maurício, a Cris, o Daniel João Lucas, a Zenaide, Carlos César Aragão, vários irmãos aí chegando, da nossa live para esta manhã, domingo, dia do Senhor. Eu gosto muito de ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é? Mas hoje é, alegrei-me quando me disseram, vamos ouvir a palavra de Deus na nossa casa. Que privilégio, meus queridos, podemos nesta manhã louvarmos o nome do Senhor. Apesar da quarentena, apesar do isolamento, nós podemos expressar o nosso louvor e a nossa gratidão ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, por nós e através de nós. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a palavra, abençoe as suas famílias, que Deus guarde e proteja. Deus abençoe a vida da irmã Cleusa, da Cleonice, que Deus dê graça, em cada um de vocês, tá bom? A Eliana, Silva Maia, Deus abençoe os queridos nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 128, Salmo de número 128, irmã Arlete Aires, Deus abençoe. O Amorim está aqui substituindo você, tá bom? Salmo de número 128, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Temor de Deus e felicidade no lar. Nesse mês que é o mês de maio, o mês da família, nós estamos falando então sobre alguns temas muito interessantes e hoje nós iremos falar sobre a educação de filhos, Está conosco o reverendo Márcio, é pastor da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Agradecemos desde já por ter aceito o nosso convite, E eu quero orar com você nesta manhã, suplicando a Deus da tua graça, misericórdia sobre nós. Bondoso Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus, nesta manhã. Pai querido, nós queremos expressar o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, ó Deus, pelos livramentos, pela saúde, pela Tua maravilhosa graça que se renova e renovou sobre nós nesses dias. E hoje, ó Pai, que é dia do Senhor, podemos cantar cânticos que exaltam o Teu nome, podemos orar, podemos ler a Tua palavra, podemos meditar. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor Deus tem feito. E abençoe, ó Deus, as nossas famílias. Tome conta, ó Pai, de cada um de nós. Agradecemos a Ti porque o Senhor em tudo tem suprido, ó Pai, as nossas necessidades. Que Deus dê graça a nós continuarmos, ó Pai, servindo a Deus. E em breve, ó Deus, podemos estar no templo, servindo ao Senhor. Hoje, ó Pai, nós estamos em casa, mas a igreja está reunida na sua casa. E Deus, ó Pai, falando através da Tua palavra. Que o Senhor cuide de nós, nos fortalece, ó Deus, e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. O hino, meus irmãos, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. 114. Peregrinando
deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Deus abençoe a irmã Sandra Franco, a Jandira Fioro, a irmã Cleonice, a irmã Rosângela, né? Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Eu espero que não seja o texto do pastor Márcio, né? Na semana retrasada estava o Alexandre, eu li o texto que o reverendo Alexandre tinha em mente, né? E o seminarista César também. Então eu espero hoje também não estar lendo o texto do pastor Márcio, né, Márcio? Deus abençoe o Décio, né? O presbítero Décio Marzano. Graça do Senhor, irmãos. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Quero falar rapidamente com os irmãos sobre vivendo segundo a direção de Deus. Eu fico impressionado, meus irmãos, quanto à situação da vida dos familiares hoje em dia.
É tão interessante observarmos porque nós vivemos uma outra cultura, uma outra realidade. Há muito tempo atrás, como meu pai dizia, né, e diz até hoje, de que antigamente só do pai olhar para o filho já era um grande sinal. Era 99% de chance após aquela olhada ninguém tomar uma cintada ou uma chibatada. Depois, com o passar dos anos, né, no decorrer do tempo, nós percebemos que o olhar já não basta. Você ainda tem que falar educadamente, mesmo assim, depois você ainda tem que dar uma chinelada ou usar o chinelo, né, o cinto, alguma coisa nesse sentido. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que quando Paulo ele escreve esta carta aos Efésios, nós percebemos que ele estava na vigência do Império Romano. E então, meus irmãos, o regime era onde o pai tinha todo o direito, né, de fazer o que quiser com o filho. Ele poderia então casá-lo, divorciá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e, dependendo da situação, até matá-lo. A autoridade, meus irmãos, dos pais, não é, também hoje em dia foi afetada. Quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, aonde os homens serão arrogantes, implacáveis, desafeiçoados, não é, à mentira, desobedientes aos pais. E então, meus irmãos, quando nós observamos esse contexto, e quando nós olhamos para a palavra de Deus nesse sentido, nós percebemos, meus irmãos, se de fato há essa desobediência, se de fato existe, meus irmãos, onde os filhos não estão mais obedecendo os pais, não estão mais caminhando segundo a direção de Deus, é uma coisa, é um fator, meus irmãos, e esse é o vírus principal. As pessoas estão achando que esse vírus, o Covid-19, é o que está matando as pessoas, e está mesmo, mas se tem um vírus que só tem um tipo de antídoto, é o pecado, e o antídoto para o pecado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, como viver segundo a direção de Deus? É interessante que o apóstolo Paulo diz que para viver segundo a direção de Deus, você deve obedecer os pais. Diz aqui o texto: filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, não é? Nós percebemos, meus irmãos, primeiro a natureza. Filhos, obedeceis vossos pais, pois isto é justo. Obediência, meus queridos, dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Não é, meus irmãos, algo engendrado pelo homem, não é algo realizado pelo homem, mas já vem do próprio Deus. Quando colocou Adão e Eva no jardim, era para eles viverem em obediência. Após o pecado, após a queda em Gênesis capítulo 3, nós percebemos que aí as coisas foram desandando, não é? Você vê logo de cara no capítulo 4 do livro de Gênesis, onde dois filhos criados, não é? Com certeza obedientes a Deus, e por outro lado também desobedecendo, ou talvez não cumprindo, não é, já o mandato cultural, não cumprindo o mandato espiritual, daquilo que Deus havia estabelecido para a vida do homem. Mas o fato de que houve a desobediência, houve a raiva, já houve o primeiro homicídio ali, aonde Caim matou Abel. A desobediência aos pais, meus queridos, demonstra a decadência moral da sociedade, em um sinal, meus irmãos, do fim dos tempos. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, também diz que no verso de número 3, honra teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe, meus irmãos, é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também amor, como também respeito, cuidado pelos pais. Há pouco tempo nós fomos aí no asilo, né, antes de tudo, dessa pandemia toda, em fevereiro, e a gente via as pessoas, aquelas pessoas idosas, 80 anos, 90 anos, pedindo para que a gente pudesse ligar para os filhos, porque já havia muito tempo que não os visitava. Parece, meus irmãos, algo tão chocante para nós, não é? Mas e nós cristãos, como que nós temos lidado com isso? Ou como que nós temos cuidado dos nossos pais? Então, meus queridos, que a palavra de Deus, que é tão viva e eficaz, ela possa nortear o teu coração, a tua vida, para que nós, filhos, possamos obedecer os nossos pais no Senhor,
porque honrar pai e mãe também é honrar a Deus. Tem um texto aqui no livro de Levítico, capítulo 19, o versículo 1 e 2 diz assim: diz o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja que há um mandamento da palavra de Deus, de filhos obedecer o vosso pai. Que Jesus te abençoe para que você possa obedecer, filhos, os seus pais, e possam respeitá-lo, honrá-lo e amá-lo, porque é isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Que Jesus te guarde neste dia, amém? Nós vamos cantar um cântico, é um cântico bem conhecido, embora é antigo, não é? Mas o nosso irmão Amorim trouxe ele aqui, nós vamos cantar ele. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Vamos cantar esse cântico ao Senhor. Cris Vieira, Deus abençoe você aí em Sorocaba com a sua família, tá bom? Prima da Cris Farias. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar o reverendo Márcio que vem aqui. Vamos orar pela vida dele, para que a palavra de Deus possa encher a nossa alma nesta manhã. Agradecemos aí a participação dos irmãos, a Heloísa, não é? Que Deus abençoe, tá bom? Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus, mais uma vez. Engrandecido seja o Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que Deus abençoe, ó Pai, a vida do reverendo Márcio, para que o Senhor use o teu servo nesta manhã, para que a palavra de Deus possa nortear todo o nosso ser, e abençoe a tua casa, a tua família, a tua igreja, e abençoe também, ó Deus, o teu povo, que está ouvindo, ó Pai, a tua voz neste dia. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero saudar a todos os presentes, aí mesmo em suas casas, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, também quero agradecer ao pastor Joel pelo convite que fez. É sempre bom voltar a essa casa. Pena que não podendo rever os irmãos, né? Infelizmente não podemos nos reunir de maneira presencial, mas ao mesmo tempo temos que agradecer a Deus pela bênção de termos o recurso tecnológico e
e não parar a vida da igreja, o ensinamento bíblico, que é o mais importante. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e toda a sua família. Nós vamos falar sobre educação de filhos, e eu escolhi falar sobre a sabedoria na educação de filhos, lendo vários textos, dentre eles um do que já foi lido aí, de Efésios. Mas não tem problema não, porque eu escolhi ler vários textos, alguns textos, né? E a gente vai poder assim conversar sobre esse tema tão relevante no nosso tempo, para as famílias, para a vida da igreja, até porque família bem estruturada é a base não só da igreja, mas de toda a sociedade. Como a sociedade está carente de uma família boa, voltada para a palavra, que ande de acordo com a palavra, e como nós pais carecemos da sabedoria vinda de Deus para cuidar dos nossos filhos, para criá-los no caminho do Senhor. Sem dúvida esse é um grande desafio para nós, e reconhecemos que somos incapazes, não temos sabedoria suficiente, não temos força suficiente. Nós precisamos realmente buscar a graça de Deus para cumprirmos a nossa missão, não é, de educar os filhos no caminho do Senhor. Eu queria convidar você a abrir no primeiro texto, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Deuteronômio 6, versículo 4, nós vamos fazer a leitura desse primeiro texto. Deuteronômio 6, nós vamos ler a partir do versículo 4. Este para mim é o texto mais importante sobre a educação de filhos de toda a Bíblia. É algo muito especial que Deus separou para Moisés. As implicações desse texto são diversas, dentre uma das implicações é a educação de filhos, a vida familiar saudável, né? E aí a gente vai ler Deuteronômio 6, de 4 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vejam só, as lições são diversas desse texto, mas a principal que nós encontramos aqui é que nós pais, aliás, duas principais, nós pais precisamos estar atentos, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a instrução de Deus. Nós precisamos reconhecer diante de Deus que não temos capacidade por nós mesmos de sermos bons pais. Nós carecemos da lei do Senhor, da palavra do Senhor, então nós precisamos ouvir ao Senhor. É o que diz o texto aí no verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós precisamos ouvir os ensinamentos de Deus, conhecer a Deus, a grandiosidade, a majestade, a santidade, os atributos todos de Deus, para a gente poder falar para os nossos filhos de quem é Deus. Se eu não conheço Deus, fica difícil de eu falar para o meu filho sobre quem é esse Deus, não é? Então, ouvir a Deus é importante, e nós sabemos, não é? A partir da vinda de Cristo, Deus agora fala pelo Filho. Antes falou por diversas formas aos pais, aos profetas, né? Por diversas maneiras, mas nos últimos tempos, ou seja, no período da igreja, ele fala através da Bíblia. Cristo é a palavra encarnada, e eu tenho que conhecer a palavra para poder ensinar o meu filho na palavra. E a lição do verso 5, ela é muito especial, porque diz assim, né? Deuteronômio 6, versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vejam só, o que nossos filhos precisam ver em nós pais é que amamos a Deus acima deles, amamos a Deus acima de qualquer coisa. Muitas vezes, quando chega um filho, né, a felicidade é tão grande, filho é a herança do Senhor, é uma bênção para todos nós, mas muitos casais começam a não dar mais certo porque nasceu um filho, e começam a viver em torno do filho e param de viver sua própria vida para viver a vida do filho. Isso não é saudável nem para os pais, nem para o casal, e muito menos para o filho.
Há um teólogo que ele diz assim: se você amar o seu filho demais, mais do que a Deus, ele não vai saber o que é Deus, ele vai se achar um ídolo, um Deus. Então não trate seu filho como Deus, não ame o seu filho a mais do que você ama a Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Aliás, nós costumamos falar, né, que para uma família ser abençoada e estar dentro do padrão de Deus, é em primeiro lugar o amor a Deus, depois vem os cônjuges, o relacionamento conjugal e depois os filhos, não é? Nós colocamos os filhos à frente por várias razões. Há fases na vida do filho, né? A fragilidade de um bebê, por exemplo, vai ter tempos que você precisa dar mais tempo para o seu filho do que para o seu cônjuge. Isso é natural, não é? Pela fragilidade de uma criança, de um bebê principalmente. Mas nós não podemos colocar o filho num pedestal como se ele fosse o rei da casa. Aliás, tem até uma canção antiga que dizia assim: nasceu o reizinho, não é? E ele vai agora assumir o controle da casa. Isso não pode acontecer desde criança, não é? Isso não pode, desde bebê, isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós somos os reis, nós pais somos reis da casa? Também não. Nós homens, chefes da família, somos os reis? Também não. Quem tem que reinar é o Senhor. E eu tenho que amar a esse Deus acima de qualquer coisa. O maior segredo para educar bem seu filho é o amor a Deus acima de tudo. Existem experiências marcantes, né, de vários testemunhos que nós ouvimos, de pessoas, de filhos que se afastaram do caminho do Senhor e contam que voltaram, porque mesmo afastando do caminho do Senhor, viu que os pais não ficaram abalados ao extremo. Claro que todo pai se abala de ver um filho distante de Deus, andando em caminho, não caminhando em direção ao inferno. Só que a sua alegria não pode ser depositada no seu filho. A sua alegria tem que ser depositada em Cristo. A nossa suficiência está em Cristo. Então, se meu filho de repente não quer ouvir as minhas instruções, não quer andar no caminho do Senhor, a minha fé não pode ser abalada. Eu tenho que continuar alegre na presença de Deus. Então nós temos vários testemunhos de filhos que retornaram dizendo: eu achava que minha mãe, que meu pai, por eu ter me afastado, por eu ter fugido da igreja, me rebelado contra Deus, eu achava que eles iriam se abater, mas quando toda vez que eu me encontrava com eles, eu via o amor dos meus pais por Deus, isso me fez repensar no que eu deveria fazer. Então, o maior segredo que os seus filhos precisam ver em você, não é ver que você ama a Deus acima deles. Você ama a Deus acima de qualquer coisa. Esse é o maior desafio para todos nós: amar a Deus acima de qualquer coisa, acima das pessoas, acima da nossa própria família. E isso está estampado até mesmo na história da igreja, nos hinos reformados. Vamos pensar no Castelo Forte, né? O hino da Reforma Protestante, composto por Calvino, por Lutero, né? Vejam só a letra desse hino: ainda que eu tenha que perder famílias, bens, prazer, né? Se tudo se acabar, a morte enfim chegar, né? Você ainda vai estar firme em quem? No castelo forte, que não é a sua família. O seu castelo forte tem que ser o Senhor, né? Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, não seu filho, né? Então não viva a vida do seu filho, mas viva a sua vida na presença de Deus, amando a Deus acima de tudo, porque o seu filho precisa ver isso, que você ama ao Senhor acima dele e acima de qualquer coisa. Então a primeira lição que Moisés traz para nós é: ame ao Senhor acima de qualquer coisa. Aí ele diz assim, ó: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que a gente tem que fazer com a palavra de Deus? A lei, as pessoas têm um problema com lei, brasileiro principalmente, né? Tem um problema sério com lei, acha que lei sempre é ruim. A gente não gosta das leis de nada, leis do país, leis do trânsito, a gente não gosta das leis. Só que lei sempre é para quê? Para a nossa própria proteção. Hoje há uma lei que nós não devemos sair por aí e fazer qualquer coisa, nós precisamos ficar mais em casa. A lei é uma questão para a gente discutir, talvez está sendo demais, talvez está sendo de menos, cada um tem uma visão nisso, mas o fato é, a lei existe para nos proteger. É tempo da gente ficar um pouco mais em casa, aqueles que podem, é verdade, né, para se proteger do quê? Da pandemia. Então a lei sempre tem um propósito bom, a lei dos homens tem um propósito bom, com raras exceções, né? Há muita lei dos homens, falhas,
e até tendenciosas, mas quando um legislador faz uma lei, ele pensa na proteção da maioria. Por isso que tem um semáforo lá no farol, não é? O semáforo vermelho, a luz vermelha do semáforo. Ela significa o quê? Que você não pode atravessar, você não pode passar. Se passar, vai ter problemas, não é? Por isso que tem leis para quê? Para nos proteger. A lei de Deus é perfeita, diz a Bíblia. Então eu tenho que ter essa lei no meu coração, não é? Eu tenho que amar essa lei e não só fazer isso, não só ter ela para mim, eu tenho que compartilhar a lei do Senhor. Aliás, a palavra lei no hebraico, Torá, né? Os 5 primeiros livros da lei são chamados de Torá, que significa lei. E o significado de lei, de Torá, é instrução de um pai para que o filho seja bem sucedido. Deus deu instruções para nós, para que a gente seja bem sucedido. Quer na nossa ação como pais, quer na nossa ação como cônjuge, quer na nossa atitude como trabalhadores, como membros, servos de Deus, da igreja. Em qualquer área você tem instrução de Deus para a gente ser bem sucedido na palavra de Deus. E aí o texto diz isso, né? Essa palavra que hoje te ordeno, eu estou lendo Deuteronômio 6, verso 6. Essa palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Olha só que verbo interessante usado por Moisés. A ideia desse inculcar é como se fosse uma faca que não está afiada. E aí eu queria perguntar para você que gosta de cozinhar, né? Eu sei que o pastor Joel gosta de cozinhar, né? Ele tem hora que prepara algumas coisas assim boas na cozinha, né? Mineiro é bom disso e a gente aproveita, né? Mas imagine, você precisa cortar algumas carnes, mas a sua faca está afiada, é horrível, aliás não está afiada. É horrível você ir para a cozinha e ter um instrumento qualquer lá na cozinha que você precisa usar e você não consegue usar ele com qualidade. A chance de você cortar o dedo com uma faca que não tem uma boa afiação é maior do que uma faca bem afiada. Porque se você sabe que a faca está bem afiada, você vai saber usá-la da forma correta. A palavra usada aqui por Moisés é como se o filho ele não nascesse preparado para a vida. Ele precisa ser afiado, ele é como uma faca que não tem a boa afiação. Ele precisa ser afiado, preparado para a vida. E Deus escolheu quem para ajudá-lo nisso? Para prepará-lo para a vida? Escolheu os pais. Nós pais precisamos preparar os nossos filhos para suas escolhas. Vai chegar uma hora que eles vão escolher. Enquanto pequenos, a gente escolhe o nome deles, a gente escolhe a roupa que eles vão vestir, né? A gente escolhe os lugares que vão frequentar, as escolas que vão estudar, tudo a gente escolhe para os nossos filhos criança. Aliás, é a melhor fase para você educar e preparar seu filho. Quando chegar na adolescência, na mocidade, fica mais difícil, porque as escolhas começam a ser dele. E aí eu tenho que saber lidar com isso e jogar para ele responsabilidades, mostrar para o adolescente que ele é responsável por muitas das suas escolhas. Mesma coisa o filho jovem, né? Às vezes nós pais tratamos os nossos filhos adolescentes jovens como se fossem crianças, e esse é um problema. Então olha só, inculcar a palavra de Deus significa preparar o filho com a palavra de Deus. Essas palavras precisam ser inculcadas aos filhos. De que maneira que nós vamos inculcar? Falando dessa palavra, falando de Deus em todo o tempo, em todo momento, quando for possível falar, não é? Ou seja, assentado na casa, é reunir a família para falar, conversar sobre as coisas de Deus, andando pelo caminho, não é? O ensino informal é você sair para fazer um passeio e você conseguir mostrar para o seu filho a grandeza, a majestade de Deus, quer numa árvore, numa cachoeira, nas coisas da vida, nas pessoas, em tudo, até mesmo na tecnologia, na engenharia, tudo isso pertence a Deus, foi Deus quem concedeu para o homem. Então, andando pelo caminho, é possível falar muito de Deus. Ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, durante todo o dia, ele tem que ver o nosso amor a Deus e o quanto nós amamos a palavra de Deus e o quanto vivemos na palavra de Deus. É o grande desafio, né? Como é que eu falo para o meu filho? Filho, faz isso, se eu não faço. Se eu não obedeço a Deus nesse ponto, eu não tenho como exigir dele, porque filho bebe como uma esponja de tudo aquilo que ele vê nos pais. E aí o texto diz, também as atarás, né? Falando sobre a palavra, verso 8, Deuteronômio 6, 8, também as atarás como sinal na tua mão
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A Bíblia fala das marcas do crente. Muitas vezes as pessoas, os crentes pegam e falam somente das marcas da besta, né? Parece que é um negócio com a marca da besta. Vamos lá para o Apocalipse, o que é a marca da besta? Se é chip, se é isso, se é aquilo, se é código de barras. Uma tremenda de uma bobagem, porque a Bíblia fala principalmente das marcas do crente. Quais são as marcas do crente? As mãos, simbolizando o quê? As atitudes conforme a palavra, colocar nas mãos a palavra de Deus. Tudo aquilo que você faz, crente, aquele que ama o Senhor, nossos filhos precisam ver que tudo o que a gente faz tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Todo o nosso pensamento, fronte, não é? Planejamento de vida tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E nos umbrais das portas, o simbolismo de que toda a nossa casa tem que ser governada pela palavra de Deus. Essas são as marcas do crente. Fazer com as mãos, pensar, não é? E a nossa família, tudo isso tem que ser conforme a lei do Senhor. Por quê? Porque a marca da besta, a marca do incrédulo é tudo aquilo que ele faz, mãos e fronte, toda forma de pensar dele é em desacordo com as Escrituras, é contra Cristo, é a favor do anticristo, contra a palavra do próprio Cristo. Então nós temos instruções aqui de Moisés de como sermos bons pais, ou pelo menos de como cumprirmos melhor o nosso papel como pais. De que maneira? Amando a Deus acima de qualquer coisa, né? Afiando, preparando os nossos filhos com a palavra, falando dessa palavra em todo o tempo, quando pudermos, não é? E também tudo aquilo que a gente faz, a forma de pensar nossa e toda a nossa casa precisa ser governada pela palavra de Deus, ok? Então esse é o primeiro texto que eu queria deixar para você com respeito à educação de filhos. Um segundo texto que está lá em Provérbios, e é um texto conhecidíssimo, Provérbios 22:6, né? Você já deve saber do que se trata, deve lembrar de cor, inclusive, nesse texto. Provérbios 22:6. O problema desse texto é o mau entendimento dele da parte de muitos crentes. Há pessoas que se revoltam até mesmo contra Deus, ou que começam a achar que Deus falha nas suas promessas, porque Deus não cumpriu a promessa dele registrada aqui em Provérbios 22:6, né? O problema, antes da gente ler, eu queria dar uma informação para você. O problema é que o livro de Provérbios não tem promessa. Não é um livro de promessas, mas é um livro de sabedoria, de instrução de Deus para que você seja sábio na condução da sua vida, da sua família, da forma como você governa a sua vida. Mas aqui não há promessas, porque talvez tenham pais agora que até possa estar nos ouvindo, que diz assim: poxa, mas eu eduquei meu filho, eu fiz de tudo conforme a palavra de Deus dizia, e ainda assim ele se afastou, Deus não cumpriu suas promessas. Não são promessas. Eu não sei se você sabe, mas a palavra hebraica para provérbios provém do verbo hebraico governar. Então, olha só, provérbios são princípios que devem governar a nossa vida. Nós temos que ter essa palavra como princípios para governo da nossa vida, tá? E Provérbios 22:6 é talvez um dos textos mais famosos da educação de filhos, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós poderíamos falar de várias questões aqui relacionadas a esse verbo, a esse verso, mas eu queria lembrar apenas algumas, tá? Ensinar a criança, o nosso tema é sabedoria na educação de filhos, e esse primeiro ponto aqui, agora eu vou fazer alguns pontos com você na educação de filhos. Esse primeiro ponto é saber alimentar o seu filho. Aí você vai falar, mas como assim? Eu não sei alimentar meu filho, né? A mãe parece algo natural, nasce o bebê e já coloca o bebezinho no peito e sabe alimentar o seu bebê. Muitas vezes nós sabemos alimentar fisicamente os nossos filhos, mas o ponto não é aqui fisicamente, né? Nós sabemos alimentar os nossos filhos em todas as áreas, em todos os aspectos, com relação a Deus, com a palavra de Deus, com relação à vida, à maturidade, aos valores, a todas as outras áreas importantes na vida do filho. Olha só, a palavra, o verbo usado aqui, ensina a criança, significa, ou poderia ser também traduzido como alimente, nutre a criança, né? Alimente a criança no caminho em que essa criança deva andar. Olha só,
há uma questão muito interessante aqui também. A relação é: ensine a criança, alimente a criança, ou o adolescente, ou o jovem, ou o adulto no caminho que deve andar. É de acordo com a sua faixa etária. E eu já falei aqui, logo no começo, como nós pais falhamos por tratar filhos adolescentes como criança, por tratar filhos jovens como adolescentes. Aliás, esse é um problema da nossa geração. As crianças estão abandonando logo a infância, saindo muito rápido da infância. Nossa geração, até com 13 anos, com 12 anos, ou um pouco mais para alguns, um pouco menos para outros, mas até mais ou menos essa fase, nós éramos muito crianças, muito inocentes em muitos aspectos. Hoje não é mais. Com a quantidade de informações, com a facilidade de informações que a criança tem, ou que os nossos filhos têm, com 11, 12 anos, dificilmente você vai ver uma menina querendo brincar de boneca, um menino querendo brincar de carrinho, Eles começam, as gerações vão mudando e eles começam a sair da infância mais rápido. Tem vantagens? Pode ser que tenha, mas tem muitas desvantagens. Qual que é a grande desvantagem do nosso tempo? Eles saem rápido da infância e muitas vezes nunca mais vão sair da adolescência. A adolescência é eterna, Eu conheço adolescentes com 40 anos, com 50 anos, que não cresceram, que dependem dos pais para tudo, que não amadureceram em nada na sua vida, ou em poucas áreas apenas amadureceram. Então, muitas vezes é erro nosso, porque não estamos sabendo tratar o nosso filho de acordo com a faixa etária. O que o texto está ensinando é: ensine, alimente o seu filho conforme ele precisa. Se ele é criança como criança, se é bebê como bebê, criança como criança, pré-adolescente como pré-adolescente, jovem, adolescente como adolescente, jovem como jovem, adulto como adulto. Esse é um problema para nós, por quê? Porque para nós os nossos filhos sempre são pequenos, As minhas crianças, eu tenho lá em casa 3 filhos. A minha filha já está com 14 anos e é difícil você olhar para ela e falar: peraí, ela não é mais criança. Porque a gente tem a tendência de falar as crianças lá de casa, mas não tem mais criança. Eu tenho uma adolescente de 14 anos, eu tenho quase um pré-adolescente, um menino de 11, e eu tenho uma criança de 3, um menino de 3. Então, nós temos que aprender a lidar com cada um de maneira diferente. Exigir deles a mesma responsabilidade, mas não esperar deles a mesma resposta. Eu não posso esperar dos meus filhos que tenham o mesmo desempenho. Cada um tem o seu estilo diferente, cada um tem uma geração diferente, uma forma de pensar totalmente diferente. Então eu preciso aprender a alimentar meu filho da forma correta, saber alimentar ele com a palavra de Deus, na linguagem dele, A gente cresceu numa geração, o pastor Joel disse logo no início, que não tinha muita comunicação entre os pais. Era um olhar do pai, você já sabia o que tinha que fazer. Era saudável isso? De alguma forma não era saudável. Também não era, Claro, nós tivemos muitas vantagens numa educação mais séria, Mas como seria bom se os nossos pais tivessem mais diálogo com a gente, pudessem conversar com a gente sobre vários assuntos, questões da vida, questões da sexualidade, Hoje, se você pai não fizer isso com seu filho, ele vai aprender de quem? Vai aprender da internet, vai aprender de um amigo, e as informações estão todas por aí. E eu penso que nós como pais temos aos poucos amadurecido, aprendido a lidar com isso e conversado mais, abrir mais diálogos com os nossos filhos. Isso é muito importante. Então, primeira lição aqui, depois de termos lido lá o texto de Deuteronômio 6, na sabedoria da educação de filhos, é saber alimentar o seu filho com a palavra, com os ensinamentos da palavra de Deus. Lembrando que não é promessa, tá? Provérbios 22:6 não é promessa, mas apenas um princípio, algo lógico e sábio para você governar seus filhos, ou educar seus filhos. Um outro texto agora, de Hebreus, capítulo 12, vejamos lá o que diz Hebreus 12, porque agora nós vamos ver sabedoria para disciplinar os nossos filhos, Os nossos filhos precisam ser disciplinados. E aí eu vou ler aqui com você Hebreus 12 a partir do verso 4. De 4 a 11, ok? Hebreus 12, de 4 a 11. Vejamos o que diz. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue,
e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Por quê? Verso 6, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se você não diz não para o seu filho, se você não disciplina o seu filho, e há várias formas de discipliná-lo, significa que você não ama o seu filho, né? Então não faça as vontades todas do seu filho, que senão você vai demonstrar para ele que você não ama ele, né? Porque a palavra de Deus diz que a disciplina está ligada ao amor, né? Olha só, o Senhor, verso 6, Hebreus 12, 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Em acolhe, né? Traz para si. Verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, ou seja, filhos precisam ser disciplinados. Aqueles que não são filhos, nós não vamos disciplinar. Eu não vou disciplinar o filho dos outros, né? Mas eu vou disciplinar o meu filho. Cabe a mim, pai, disciplinar os meus filhos. Verso 9, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? A relação é, se eu respeito meu pai, muito mais tenho que respeitar a Deus, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristezas. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Olha só, a disciplina é legal de fazer? Né? Não é. Eu sei que o filho não gosta de ser disciplinado, mas nós pais também não gostamos de disciplinar o nosso filho. É duro quando você tem que ser mais duro com o filho. Nós tentamos evitar ao máximo isso. E existem várias formas de você disciplinar. Muitas vezes a nossa cabeça, pensando na nossa formação, a gente entende disciplina como bater no filho. Pode ser também, mas não necessariamente deva iniciar com isso, né? Você disciplina o seu filho dizendo não para ele, né? E de preferência, não apenas dizendo não como nossos pais faziam, não e pronto. Hoje é possível e é importante que você dê motivos, razões, não por conta disso, disso. Que a palavra de Deus diz isso, porque há várias implicações dessa sua desobediência, não é simplesmente dizer não, mas dizer não com propriedade, com argumentos, tá? Para tentar demovê-lo, né, dessa sua atitude, para tentar dissuadi-lo a andar de acordo com a vontade de Deus. Se o filho continua sendo rebelde, então você vai endurecendo cada vez mais até chegar uma hora que você vai ter que bater no seu filho. A Bíblia diz isso, né? Aquele que retém a vara vai ter problemas com seu filho, um princípio de Provérbios. Às vezes é necessário bater, mas quando isso for acontecer, não pode ser com ira. E aí é o grande problema dos pais, né? Na hora do nervosismo, a nossa primeira atitude é pegar um chinelo, uma cinta, como foi colocado aqui pelo Joel, e a gente bate no nosso filho. E aí pode machucá-lo, pode descumprir o propósito da disciplina, não é? Por exemplo, bater em adolescente é um negócio meio tolo. Você tem que fazer isso, né? Levar uma disciplina mais dura enquanto criança. Quando chega na adolescência fica mais complicado, na mocidade mais ainda. Até quando você vai agir assim, né? Batendo no seu filho? Bater, eu diria que seria uma última chance, não é? Quando ele extrapolou todos os limites, para ele perceber, né, que há consequências dos erros. E aí há alguma dica bem interessante. Eu conversava com alguns casais sobre esse assunto, que muitas vezes é interessante você fazer esse exercício com seu filho, de você mostrar para o seu filho que ele merece a disciplina, ele merece uma disciplina dura, não é? Às vezes até um bater ou ficar de castigo por algumas coisas, perder algumas coisas. É bom você mostrar isso para o seu filho, mas algumas vezes você tomar lugar dele e você dizer isso para ele: olha, eu queria tanto tal coisa, mas eu vou ficar sem por sua causa. Não para gerar culpa, mas para você mostrar para ele
o que Cristo fez por nós. Por nossa causa Ele veio morrer no nosso lugar. Assim como Cristo nos amou, nós amamos os nossos filhos e nós seremos prejudicados para quê? Para que ele tenha vida, para que ele entenda um pouco mais da graça de Deus. Então a disciplina, ela pode ser exercida de diversas formas, mas o propósito principal é o amor. Eu amo meu filho e por isso eu vou dizer não para ele. Por isso eu vou, endurecer muitas vezes algumas questões com ele. Existe uma questão muito interessante na educação de filhos, um princípio muito legal que alguém disse, que filho é igual ao ovo. Você já ouviu essa ideia, né? Filho é igual ao ovo. Se você deixar o ovo na palma da sua mão, com a mão aberta, o que vai acontecer com o ovo? Você vai sair com o ovo por aí, na palma da sua mão, com a mão aberta, vai rolar e vai cair. Então eu não posso deixar a minha mão aberta demais, eu vou prejudicar meu filho, ele vai cair, vai se machucar, vai quebrar. Mas também não adianta você pegar aquele ovo e apertar demais, porque o ovo também vai quebrar. Há muitos pais que sufocam seus filhos, que apertam demais, que tudo é hora de disciplinar, tudo é hora de reclamar, parece que nada está bom para o pai ou para a mãe, Também não é assim, a gente tem que aprender o equilíbrio. O pastor Marcelo Galberto usa a seguinte expressão: a gente precisa negociar o negociável. Os valores de Deus são inegociáveis, mas aquilo que é possível negociar com meu filho, eu negocio, mostrando para ele: ó filho, tudo bem, isso você pode fazer, mas aquilo que é mais duro, contra a palavra de Deus, isso você não pode fazer, você estaria proibido de fazer. Então olha só, saber alimentar o filho é a primeira lição, saber disciplinar o filho é a segunda lição aí de Hebreus. Agora eu queria que você abrisse na carta aos Gálatas, saber reagir, nos seus relacionamentos de uma forma geral, mas principalmente reagir com relação à educação de filhos, um princípio muito interessante de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler alguns versos, 19 a 23. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, de 19 a 23. Vejamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha só que coisa interessante, Paulo ensina aqui a gente a se relacionar em qualquer tipo de relacionamento. Nós podemos pensar aqui no nosso relacionamento conjugal, nós podemos pensar aqui no nosso relacionamento com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos com pessoas de uma forma geral. Toda a nossa relação, a nossa reação diante das circunstâncias tem que ser de acordo com o fruto do Espírito e nunca de acordo com as obras da carne. Mas tem um problema aqui. Nós sempre vamos lidar, a não ser que Deus tenha misericórdia e nos dê graça no momento, Nós sempre vamos reagir conforme as obras da carne, porque a nossa carne milita contra o Espírito. Nós somos seres afetados pelo pecado. Mesmo perdoados por Cristo, estamos sendo transformados, a carne continua a existir, o velho homem continua a existir. Há uma guerra, entre o velho homem e o novo homem. Então, o que a palavra de Deus diz é que eu tenho que alimentar o fruto do Espírito na minha vida para que eu possa aprender a me relacionar melhor com pessoas e com relação ao meu filho da mesma forma. Várias obras da carne têm a ver com relacionamento, Então vamos ver aqui, o verso 21, aliás, verso 20 ainda. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Quantos pais estão em inimizade com seus filhos? Parece criança mimada, o filho fez algo que eu não quero, eu vou emburrar e não falo mais com meu filho. Isso é inimizade, algo bobo, algo tolo, isso é obra da carne. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Muitas vezes a gente chama o nosso filho para briga, a gente fica enciumado com algo, a gente explode como ira, a gente discorda de tudo dele. Parece que a gente vive nas obras da carne. Invejas e tantas outras coisas relacionadas ou que tem a ver com relacionamento. Qual tem sido a sua reação com relação a tudo que acontece na sua vida dentro da sua casa?
Você explode toda hora, você age, chama seu filho para briga toda hora, ou você vai agir conforme, olha só o verso 22, o fruto do Espírito é o quê? Amor. Você tem agido com amor, muitas vezes, na relação com seu filho, com seu cônjuge, com as pessoas de uma forma geral? Alegria, você tem um lar feliz? Ou de repente o seu filho encara você como pai, como aquele pai sempre chato, como aquele pai que nunca é alegre? Talvez a sua relação com Deus precisa ser revista, né? Você precisa amar Deus acima de tudo, você precisa encontrar alegria em Deus, paz, né? Você tem trazido paz para dentro da sua casa? A palavra branda desvia o furor, diz a Bíblia, né? A dura suscita a ira. Toda vez, às vezes os pais falam de maneira muito dura com os filhos. Você tem sido longânimo, paciente com seu filho? Não espere que seu filho seja paciente com você se você não tem a paciência com ele também. Lembre-se que Deus é paciente com você. Deus é muito paciente com a gente. Se Deus fosse, né, disciplinar a gente com dor, né, toda vez que a gente pecasse contra Ele, nós estaríamos perdidos. Todo dia a gente ia apanhar e muito, né? Mas Deus é paciente, Ele é longânimo, a gente precisa ser longânimo, benigno, bondoso, né? Olha só, mesmo que o seu filho mereça, aquela história, né? Mesmo que o seu filho mereça uma punição mais dura, demonstre a ele que você não vai fazer por amor, por graça, para que ele possa entender melhor um pouco a graça. Ele merece, né, algo mais duro, mas você ainda assim não vai pesar tanto a mão. Para quê? Para que ele possa entender um pouco mais o amor de Deus, assim como Deus age com a gente. Então, saber alimentar o filho, saber disciplinar o filho, saber reagir na relação com seu filho. Agora, saber agir, né? É o texto de Efésios, está aí pertinho, nós já lemos esse texto, Efésios 6, de 1 a 4, né? O pastor Joel já leu logo no início. Então, vejamos lá rapidinho o texto de Efésios 6, de 1 a 4. Que é saber agir na educação de filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Às vezes a gente não entende o nosso papel dentro de casa. Às vezes a gente acha que, né, vou pensar que a figura do pai, que a figura do pai é o mais importante na casa, ele é o líder, ele decide, a última palavra é a dele, só que a gente esquece que não há melhor superioridade dentro de casa. O pai não é superior à mãe, né? E os pais, pai e mãe, não são superiores aos filhos, é apenas uma questão de funções diferentes. Não existe aquela ideia, como infelizmente nos tempos bíblicos existiam, de que o pai tomava todas as decisões pelo filho. Se ele decidisse matar o filho, ele matava e ninguém tinha nada com isso. Isso é o que o mundo fazia, o mundo dos tempos bíblicos. A autoridade do pai está ligada a Deus. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Então a gente precisa entender isso. Deus é superior, eu não sou como pai superior. Eu não sou como esposo superior à minha esposa. Eu sou o líder, eu tenho uma função especial diante de Deus, mas eu só vou conseguir cumprir essa minha missão se ela me ajudar, por ser a minha auxiliadora. Se ela não ajudar, eu estou perdido. E cada um entendendo o seu papel fica mais fácil. O filho precisa entender o papel de cada um dos seus pais dentro de casa. Muitos filhos se revoltam porque a mãe quer tomar o lugar do pai, o pai quer tomar o lugar da mãe, vira uma tremenda de uma bagunça dentro de casa. Nós não podemos provocar nossos filhos a ira. Muitas vezes a gente pega no pé deles por bobagem. Eu tinha citado aqui o pastor Marcelo Galberto, vou contar uma experiência que aconteceu com ele que foi muito interessante. Um dia, a sua filha, ela apareceu de manhãzinha, na hora de tomar café, a filha do pastor Marcelo, apareceu com a calça rasgada para ir para a igreja. Calça rasgada bonitinha até no joelho, ele mesmo conta, né? Era bonitinho rasgado, não era feio não, né? Não foi ela que rasgou, ela comprou a calça bonitinha e tal. Ele olhou para a calça da filha e disse: filha minha não vai para a escola dominical com a calça dessa. E ficou bravo com ela e ela saiu chorando e foi para o quarto para trocar de calça. Quando ele chegou na cozinha, novamente, ele diz, né, ele é muito engraçado, ele diz que ouviu a voz do além. Ele lembrou da mãe dele na década de 70, dizendo assim para ele: filho meu não usa macacão com boca de sino, né, a boca de sino lá na barra. Se você tiver um macacão desse, uma calça dessa, você vai para fora de casa. A mãe dele disse isso para ele.
Aí na hora ele lembrou daquele e falou: peraí, eu estou errado, eu vou lá falar com a minha filha. Filha, você está linda, maravilhosa, pode ir com a sua calça do jeito que está mesmo. E aí ele conta essa experiência. Como é que a minha filha ia para a escola dominical? Ela ia me obedecer, mas ela ia prestar atenção na aula? Ela não ia, porque o coração dela ia estar amargurado. Às vezes a gente endurece demais por bobagem. A gente provoca o nosso filho à ira por questões que não são especiais, não são importantes, não são tão bíblicas assim, não é? Mas a gente precisa aprender a fazer sempre a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus deseja mesmo. Então, saiba agir com seu filho, sem provocá-lo à ira, né? Mas sim conquistá-lo para o Senhor. E aí um último ponto, saber depender da graça de Deus. Eu queria que você lesse comigo aí, Romanos capítulo 9, verso 16. Vejamos lá o que diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, 16, olha só. Olha o que Paulo diz, né? Ele fala assim: assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Saber depender da graça de Deus. Não pense você, e aí eu vou me referir àqueles que já são pais com filhos criados. Não pense você que você se deu bem na educação de filhos porque você foi um excelente pai, não é? Não pense você que seus filhos nunca se afastaram do caminho do Senhor, e eu espero que isso não tenha acontecido, porque você cumpriu cabalmente tudo aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, em outras palavras, não é? Que a salvação pertence a quem? Aos pais? Não, a salvação pertence ao Senhor. Tudo depende da graça de Deus. Então, na educação de filhos, nós precisamos depender da graça de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu preciso depender todos os dias da misericórdia de Deus. Eu preciso dizer a Deus: Senhor, eu não sei ser pai. É a oração dos pais de Sansão, lembram? Antes de nascer, eles dizem isso para Deus: eu não sei como eu vou criar esse menino da forma como o Senhor deseja. A gente precisa reconhecer isso, ser humilde diante de Deus, falar: Senhor, me ajuda a ser um bom pai hoje, uma boa mãe hoje, me ajuda a saber lidar com meus filhos em várias áreas, em várias situações. E a gente precisa aprender a depender do Deus gracioso, confiar nele, saber que ele tem propósito para a vida dos nossos filhos. Nós vivemos num contexto de aliança. Deus não quer ser só o meu Deus, ele quer também ser o Deus dos meus filhos, de toda a minha família. Mas eu preciso da graça de Deus para que isso aconteça. Então olha só, saiba alimentar seu filho, saiba disciplinar seu filho, saiba reagir em qualquer circunstância de acordo com a palavra, de acordo com o fruto do Espírito, saiba agir, sem provocá-lo à ira, e saiba depender da graça de Deus. É somente a graça de Deus que vai fazer diferença na vida do seu filho. Não adianta nada você criar o seu filho para ser um baita profissional, alguém que te respeita, que te obedece, mas alguém que não honra e não ama a Deus. Então dependa da graça de Deus, busque ao Senhor, e com certeza Deus há de abençoar a sua vida como pai. Eu oro para que Deus te abençoe, para que Deus nos abençoe nessa missão tão importante de educar os filhos, Que Deus nos dê graça, sabedoria, que Deus nos ajude nessa missão tão difícil de ser cumprida. Que Deus assim abençoe a sua vida. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por estarmos juntos. Infelizmente não podemos estar de maneira física na igreja, mas ao mesmo tempo, ó Deus, te damos graças porque esta igreja e tantas outras igrejas não pararam os seus trabalhos. Os trabalhos continuam por meios eletrônicos, a tua palavra continua sendo semeada, ensinada. E pedimos, ó Deus, que cada um que recebeu a porção da tua palavra dentro de casa, que o Senhor derrame graça sobre cada família, nos relacionamentos com seus filhos, no relacionamento conjugal, familiar. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com os nossos filhos. Também quebranta o coração dos nossos filhos, para que eles possam ter um coração voltado para o Senhor, entendendo, ó Deus, o quanto é importante amar ao Senhor acima de tudo. Por isso ajuda-nos, ó Deus, nessa missão de sermos família, que é projeto do Senhor. Pedimos tua bênção, ó Pai, principalmente para aqueles lares onde há tantas discórdias, onde há filhos afastados, andando distante do teu caminho. Sabemos que não depende de nós, mas depende do Senhor usar a tua misericórdia.
isso, tem misericórdia dos filhos rebeldes, afastados, que eles sejam buscados pelo Teu Espírito, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha aplicar a salvação no coração deles, da mesma forma como um dia fez no nosso coração. Nós não somos melhores do que os nossos filhos, nós não somos melhores do que todos aqueles que estão distantes do Teu caminho. Tudo isso foi a Tua graça aplicada a nós. Por isso, ó Deus, derrama graça sobre a vida dos nossos filhos, derrama graça sobre os pais, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, amando ao Senhor sobre qualquer coisa, acima de qualquer coisa, dependendo da Tua graça, e ó Deus, vivendo de maneira alegre, cheia de paz, uma família abençoada pelo Senhor, onde saibamos, ó Deus, endurecer quando necessário, não escondendo os erros dos filhos, mas disciplinando-os com amor, ao mesmo tempo demonstrando carinho, tempo, dedicação a eles. Livra-nos, ó Deus, de ver os filhos sendo condenados à morte eterna. Nós queremos e sabemos que o Senhor nos deu a família para sermos do Senhor por toda a eternidade. Por isso, ajuda-nos na missão de sermos pais e de abençoar os nossos filhos com a presença marcante do Senhor na nossa vida. Que os nossos filhos possam ver em nós pais modelo, exemplo a seguir, que sejamos padrão dos fiéis, padrão de todos eles. Ó Deus, e que assim o Senhor derrame graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos agradecidos e também clamando por essa igreja, pelos membros da igreja, pelo conselho, pela junta diaconal, pelo pastor da igreja, que o Senhor venha livrar cada um de todo esse mal, dessa pandemia, todo o nosso presbitério, as igrejas presbiterianas espalhadas, todo o povo de Deus. E ó Deus, tem misericórdia de toda a nossa nação e do mundo inteiro. Põe a Tua mão, livrando-nos desse mal que temos passado nos últimos dias. Pedimos Tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer a palavra de Deus que foi ensinada nesta manhã. Que Deus abençoe a vida do reverendo Márcio. Deus abençoe também a sua vida, que tem nos acompanhado aí nas lives, né, sobre família. Que o Senhor guarde, proteja e que possamos às 19 horas estarmos então aí louvando a Deus, o nosso culto, né, também vamos falar sobre família. E nós estamos aqui com as missoriacas, tá bom? Tá aqui, ó, as missoriacas, tá bom? Nós vamos estar fazendo aqui um drive-thru aqui das 11 até as 12 horas. Se você quiser passar aqui, nós vamos estar aqui na igreja com as missoriacas. Você pode pegar um pacote e ajudar com uma oferta. Os irmãos que enviaram mensagem, não é, para nós vamos depois levar em casa a sacolinha, tá bom? Para você, tá ok? Que Deus abençoe sua vida, tenha uma boa tarde e até a noite com a graça do Senhor. Amém.